Olá, crianças! Então, hoje temos aula de geografia, né? Na aula anterior de geografia, vocês viram um pouquinho sobre a população de Santa Catarina, sobre os tamanhos das cidades, de acordo com a população que vive nessas cidades. Viram um pouquinho sobre a qualidade de vida das pessoas e também sobre a idade das pessoas, né? Lá naquela pirâmide da população catarinense, quais a população que vive mais, como é que está hoje em dia a população, por exemplo, tem mais homens ou mais mulheres, tem mais meninos ou mais meninas. Em qual fase da pirâmide que está a população está a maior parte da população, né? Então tudo isso a gente viu na aula passada de geografia. E hoje, na quarta aula, a gente vai ver um pouquinho então sobre as atividades econômicas da população catarinense. Então, se vocês observarem na primeira página da aula de vocês, vocês têm aí várias imagens de pessoas trabalhando. E são diferentes trabalhos, diferentes profissões, diferentes setores aonde que existe o trabalho em Santa Catarina. Então, aí vocês têm a agricultura, o comércio, a indústria, a pecuária, construção civil, prestação de serviços. Então, a agricultura, aonde que é encontrada a agricultura? A agricultura é lá nas áreas rurais dos municípios. As pessoas que trabalham no plantio de alimentos, que trabalham no plantio de matéria-prima que depois vai se transformar em, por exemplo, se nós pegar o algodão as pessoas plantam, colhem, daí ele se transforma em fio, o fio é feito tecido e do tecido é feito a roupa que depois é vendida. Então, além da agricultura, além da agricultura do plantio, também tem a agropecuária. O que é a agropecuária? É a criação de animais. E esses animais eles são criados e depois eles são vendidos para frigoríficos. E lá eles são transformados em alimentos e são depois encaminhados para o supermercado para serem vendidos para o consumidor, que são as pessoas que compram a carne, compram o leite, compram o iogurte, a mortandela, o presunto, o queijo, que são produtos que vêm lá da pecuária e que são usados pela população, que é o consumidor final. Indústrias, né? As indústrias onde que são montadas máquinas, que são montadas, costuradas roupas, que são feitos os tecidos. Então, todos esses são serviços que acontecem nas indústrias. Também a gente tem o comércio. O que é o comércio? O comércio é onde que é comercializado os produtos que foram produzidos pelas indústrias, pela agricultura, pela agropecuária. E, além do comércio, a gente também tem os prestadores de serviços. Quem são os prestadores de serviços? Os prestadores de serviços são os bancos, os correios, os órgãos públicos. Por exemplo, a prefeitura, o posto de saúde é um prestador de serviço. A escola é um prestador de serviço. As escolas públicas, que são aquelas que são gratuitas, que não precisa pagar para estudar, elas são prestadoras de serviços. Em cidades maiores, tem escolas que a gente chama de privadas, que são aquelas que têm qualidade para estudar lá. Mas elas também
quem estuda lá recebe um serviço, então a escola privada também ela é uma prestadora de serviços. O posto de saúde, os hospitais, são órgãos que eles vendem o quê? Serviço. O que mais que tem que vende prestador de serviço? Por exemplo, a internet, o telefone, a água, a luz, são serviços que a gente compra de uma empresa que fornece para a gente. Então, se a gente for observar, hoje em dia a maior parte da população ela trabalha na parte que seria da prestação de serviços ou do comércio. Então é onde que a gente encontra mais trabalhadores, na prestação de serviço e no comércio. A pecuária, a agricultura, a indústria, ela acabou recebendo muitas vezes máquinas, robôs que fazem os serviços de muitas pessoas, então reduziu o número de pessoas ali. Então o maior número de trabalhadores se encontra na prestação de serviços e no comércio. Então, depois que vocês leram ali, observaram as imagens da página 1, vocês têm atividade para fazer na página 2. Vocês têm 3 para responder. Aí, ali na pergunta número 1 diz assim: algum de seus familiares trabalha em uma dessas atividades? Comente. Então, de repente, lá na família de vocês, vai ter mais do que uma pessoa que trabalha e essas pessoas vão trabalhar em atividades diferentes. De repente tem alguém que o pai trabalha lá na agricultura, ele faz um serviço, o trabalho dele é ser agricultor, mas a mãe, às vezes a mãe é agente de saúde lá na comunidade, então ela é uma prestadora de serviço. Então são duas atividades diferentes, são duas áreas diferentes. Às vezes aqui na cidade, o pai trabalha no comércio, a mãe trabalha no hospital. Então, o pai trabalha na atividade que é comércio, a mãe, então, ela trabalha na atividade que é prestação de serviços. Entendido? Então, quais dessas atividades se concentram no campo, área rural? Dessas atividades que a prof falou e que vocês têm anotado ali na atividade da página 1, quais são as que se concentram no campo, na área rural do município? E na número 3, quais dessas urbana do município? Então, vocês vão pensar, vão ver ali, vão anotar. Não precisa escrever nomes de empresas ou nome de atividades. Só vocês vão citar quais as atividades que acontecem no campo e quais que acontecem na cidade. Por exemplo, será que a agricultura acontece na área rural ou na área urbana do município? O comércio, será que o comércio ele existe em maior quantidade na área urbana ou na área rural do município? A pecuária, a indústria, em qual área que ela está? Em qual área do município? Será que é na área urbana ou área rural? Se alguém tiver dúvida, pode chamar a prof depois para responder. Aí, depois disso, vocês têm mais um texto aqui, que fala sobre, então, os setores das atividades. Então, do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Então, temos 3 setores. O que é o setor primário? Primário, já disse que vem primeiro. Então, o setor primário, ele engloba as atividades da agropecuária, que é a agricultura e pecuária, e as atividades extrativas. O que seriam as atividades extrativas? Extrativas não apareceu ali na página 1 que a prof falou para vocês. As extrativas seria o quê? O extrativismo vegetal, a coleta da borracha que acontece lá na região norte, através das seringueiras, né? A coleta de castanha, de outros produtos que depois são transformados em outros alimentos. E aí também vocês têm o setor secundário. O setor secundário quer dizer primário
primeiro, depois secundário, passa por 2 processos. Então, no setor secundário, ele engloba as atividades da produção industrial e da construção. Então, as indústrias e o ramo das construções, a construção de casas, construção de prédios, né? A construção até de estradas, tudo isso então passa pelo setor secundário. Inicialmente as indústrias empregavam muitos operários, pois as máquinas antigas necessitavam de várias pessoas para operá-las. Com o aperfeiçoamento das máquinas e a introdução de computadores e robôs na produção, as indústrias passaram a fabricar. Em contrapartida, a modernização provocou o desemprego de muitos operários. Então, por causa dessa modernização, muitas pessoas perderam os seus empregos. Depois do setor secundário, vem o setor terciário. O setor terciário é aquele que emprega o maior número de trabalhadores no Brasil. Então, com o aumento da população urbana, as atividades do comércio e serviços tiveram que se ampliar para atender às necessidades das pessoas. E com isso, então, aumentou o número de serviços e o setor onde que tem mais trabalhadores empregados. Mas será que esses setores primário, secundário e terciário são todos separados? Aqui vocês têm um texto que diz assim: a integração entre os setores econômicos. Se a gente for ver, todos eles estão interligados. Tem aqui aonde que diz assim, então a prof vai falar dos desenhinhos, ó. Tem ali árvores e as pessoas colhendo o café, né? Daí ali sacas onde está escrito café. Aí a pessoa colhe o café lá na sua lavoura, ensaca. Aí o que acontece? Vem um caminhão e transporta esse café. Transporta esse café lá para uma indústria. A indústria vai transformar esse café, por exemplo, os grãos do café, vai transformar em café solúvel, que é o Nescafé, que a gente toma lá na casa da gente, que a gente dilui lá na água, no leite, e se transforma em café. Ou ele vai se transformar no café em pó, que a gente tem que colocar água quente, coar e também depois tomar. Então, mas a indústria agora fugiu a palavra para prof. Ela vai transformar o café. Então, lá na indústria ele passa por uma transformação do grão normal, que é colhido lá na lavoura, para o produto que é transformado, colocado numa embalagem, e aí o que acontece? A indústria vai mandar por transporte esse café embalado, transformado, lá para o supermercado, lá para a loja de conveniência, a gente consumir, para a gente usar. Então, nós somos os consumidores. Tem pessoas que produzem e para nós consumirmos esses produtos. Então, todos os setores estão interligados. Se eu pegar, por exemplo, o queijo que eu compro lá no supermercado para mim fazer o meu sanduíche. O que precisou? Para fazer o queijo, precisou do leite. Para ter leite, precisou do quê? Precisou da vaca, né? Então, lá teve um agricultor que criou os animais, criou as vacas, tira o leite, e aí o que acontece? Esse leite, ele precisa ir para um laticínio para ser transformado em queijo, ou em iogurte, ou outros derivados que são feitos do leite. Então, como que o leite sai lá da propriedade do agricultor? Através dos caminhões leiteiros, né? Os caminhões que passam nas propriedades, recolhem o leite e aí levam para os laticínios. Lá no laticínios eles são transformados, então o leite é transformado em queijo, manteiga, iogurte, ricota,
Então, vários produtos. E aí, o que acontece? A indústria passa para o supermercado. E lá no supermercado, o que acontece? As pessoas que consomem esses produtos vão lá e compram os produtos que foram produzidos. Entendida essa parte? Então, agora vocês têm ali uma atividade para fazer. Essa atividade diz que você conseguiu entender a integração entre os 3 setores da economia? Identifique o setor envolvido em cada etapa mostrada no esquema da página anterior. Então, primeiro quadrinho. Então, aqui, ó, vocês têm, na página anterior, vocês têm 5 quadrinhos. E aí, vocês vão escrever qual é o setor que está identificado. E aí, sempre tem o quê? O transporte que interliga de um setor para o outro, né? Muitas cidades são reconhecidas pela principal atividade econômica da sua população. Assim, uma cidade pode ser chamada de industrial ou de turística, outra ainda de cidade portuária. O município que você vive é reconhecido por alguma atividade econômica? Qual? Campo Herê, hoje em dia, ele é conhecido por ser a capital de alguma coisa. Eu vou deixar vocês pesquisarem para ver se vocês descobrem o que é. Mas Campo Herê já foi a capital do soja, se destaca na produção de milho, de soja. Já teve uma época que aqui em Campo Herê tinha bastante erva mate. Quando começou o município aqui tinha bastante pinheiros, madeireiras, serrarias, né? E atualmente, qual será que é a atividade econômica que se destaca aqui no município de Campo Herê? Aí vocês têm uma atividade ali para vocês lerem sobre o que é trabalho, né? Um acróstico, né? Daí depois aqui tem a Santa Catarina, existem atividades que formam diversas atividades que formam a economia. Então, vocês têm um mapa aqui e esse mapa, ele está mostrando por região. Cada região do estado de Santa Catarina se destaca por algum tipo de economia. Então, são chamados de polos industriais. E se vocês observarem aqui na nossa região, que é a região oeste catarinense, que é uma região bem grande, ela se destaca pela agroindústria. Então, são os produtos da agroindústria que se destacam aqui. A região catarinense, a norte catarinense, ela se destaca pelos móveis, materiais elétricos e metalúrgica. A região serrana, madeireira, papelão. Do Vale do Itajaí, a indústria têxtil. Então, muita gente vai lá nos municípios que ficam no Vale do Itajaí e diz assim que lá é bom de comprar roupa, porque lá tem bastante roupa. Por quê? Porque lá é uma região têxtil, é onde que se concentram as confecções, as indústrias que produzem roupas, costura, produção de agasalhos, de camisetas. Aí na região da Grande Florianópolis é a região do complexo tecnológico. Quer dizer o quê? Então, que nessa região o que se diz são as tecnologias. E na região sul catarinense, então, seria o minério, a produção de cerâmica, né, que são esses os produtos que são produzidos com mais força nesses lugares. Então, vocês têm depois 2 perguntas para responder. Qual é a área econômica que se destaca na região em que você vive? Você já pensou em qual setor da economia pretende trabalhar quando crescer? Por quê? Então, boa aula para vocês e espero que tenha conseguido clarear um pouco para vocês. Sei que esse vídeo ficou grande, mas não tinha como fazer menor. Boa aula para vocês e qualquer dúvida chamem a prof.